E aí pessoal, e aí galera, eu sou o Jackson Goulart, sou líder dos jovens e adolescentes da Assembleia de Deus no campo de Sorocaba, estado de São Paulo, os Jovens AD e Teens AD, e estou aqui com o Lê. Leone Sena, regente dos Jovens AD, regional, Jovens AD sede, serva de Deus, estamos aí. E em dezembro de 2013 tivemos novidades aqui na sede, né? Tivemos a presença da cantora Daniela Araújo, para quem não conhece, ela cresceu aqui no ministério, Sim. o pai dela é pastor aqui também no ministério. Aproveitando a presença dela, fizemos um vídeo com ela cantando junto com os Jovens AD sede. Em breve esse vídeo também estará aí no YouTube, aqui nesse canal que você está vendo esse vídeo. Fora isso, a gente aproveitou a oportunidade dela estar aqui, fizemos uma entrevista com ela. Abrangemos ali diversos assuntos, desde a infância dela, o ministério, a questão dela ser casada hoje com um cantor que todo mundo conhece aí, o Leonardo Gonçalves, como que se dá isso, carreira de um, carreira de outro. Um assunto também interessante que a gente abordou foi a questão da música gospel. o mercado da música gospel Agora atualmente. atual, muito bom. Ela falou um pouquinho de vida pessoal, falou um pouquinho de planos, do CD novo. Lançamento, o CD dela também, ela falou um pouquinho pra gente. É isso aí. Material bacana. Um material bacana para vocês aí como novidade. Não deixe de conferir agora. Fala galera, Jovens AD, estamos aqui hoje com a Daniela Araújo. Bom? Tudo bem, um prazer estar aqui participando, né? Isso. Do culto. Até cantei na mocidade hoje. Isso, a gente aproveitou isso tudo aqui meio que improvisado, aproveitando a presença dela, ela veio cultuar hoje conosco aqui e cantou com a mocidade. É que na verdade, né? Pra quem não sabe, aqui Isso, foi onde explicar. eu cresci. Ela é minha prima, pra quem não conhece, né? Aqui a intimidade é um pouco mais profunda, capa, entendeu? Nossa, Leone, como você fica diferente assim no meio Vamos das amenizar um câmeras, pouquinho frente aqui das na câmeras. câmeras. Tá? Não, mas foi muito legal, eu gostei de cantar na mocidade, porque na verdade quando meu pai ele dirigia a igreja, né, daqui do Ministério da Assembleia de Deus, do pastor Osmar, de Sorocaba, eu era criança, então eu cantava das crianças, não deu tempo de eu cantar na mocidade, então foi até eu até fiquei nervosa, acredito que eu fiquei nervosa, assim, meio... Mas pra cantar na mocidade, mas foi muito legal, eu bom. fiquei feliz demais. Pra quem não sabe, o pai dela, Jorge Araújo, ele dirigiu uma congregação, foram duas congregações, né? Uma em Capela do Alto, Capela do Alto e Vila Gabriel, isso. Sorocaba. Fala um pouquinho dessa época pro pessoal. Eu tenho muita saudade. Na verdade, desde que eu me entendo por gente, né? Eu me lembro daqui da igreja, do pastor Osmar, do Jackson, do Mazinho, do sítio do pastor, quando a gente ia no sítio deles, passar um tempo. Eu tenho saudade também da época em que a gente serviu lá na Capela do Alto, foi uma experiência. Só para o pessoal entender, isso é da época quando a sede era lá na General Carneiro. Faz muitos anos, mas não fala se ter gosto de anos pra a galera não imaginar, né? A idade e temos, tal. Mas eu tenho muita saudade, principalmente desse fluxo, né? De você congregar de terça-feira, diferente, não é? de quarta, de sexta. Eu ia até nos cultos do círculo de oração com a minha avó. Acaba sendo sábado. assim, né? Porque o pai está envolvido ali com o Claro, trabalho. filho de pastor, a né? Família, A não gente tem não como escapa. não se envolver. Não tem como se envolver. Então a gente fazia parte do ensino da escola dominical, a gente era tia, a gente era aluna, a gente era tudo. A gente regente, a gente fazia parte de tudo. Às vezes meu pai fazia ações sociais na rua, para as crianças mesmo. Eu lembro. Você lembra, né? Sempre junto. A gente pegava grupo de doação crianças, nas né? igrejas, porque né, o campo ali em Capela do Alto era um pouco mais necessitado. Meu pai trabalhou também com centros de recuperação, algo que me marcou muito, que até hoje, né? Eu lembrava disso, de verdade. Ele trabalhava Lá em Capela do Alto. Em Capela do Alto. Muitas pessoas que às vezes tinham problemas, né? Ele pegava, levava para o centro de encaminhava recuperação. para o centro de recuperação. E isso até hoje é algo que mexe comigo, porque eu gosto muito de me envolver, né? Com ação social, não só com criança, mas com adolescente, com centros de recuperação. Tem vários projetos que eu apoio e eu fico muito feliz porque para mim é um privilégio você crescer nesse ambiente, porque apesar da gente saber que não é nenhuma placa de igreja, né, que vai te salvar, a gente sabe que a igreja ela é invisível, assim como está escrito na palavra de Deus, que o povo de Deus ele está espalhado pela face da terra, né? Então, assim, na verdade, quem faz a vontade de Deus é que é parte dessa igreja. Então, eu acredito que foi muito fundamental para o meu ministério hoje, eu ter tido uma base tão sólida como a que eu tive. Você comentou de trabalhos sociais que você
opera e Tenho hoje? vários. Isso Hoje tem o projeto Eu Acredito, que fica em Biúna, tem o Giovanni Si também, que tem uma base em Biúna, mas que atua na África. Eu fui para a África nesse mês de maio. Para o pessoal já também. Foi muito legal. Eu sou uma grande incentivadora. Muitas pessoas às vezes podem até interpretar de maneira errada, né? Ou achar que a gente está fazendo uma apologia ao sofrimento do mundo, porque muitas pessoas usam, né, isso para se promover. Claro. Mas, na verdade, o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é de... Se a gente também for para isso, não vai deixar. Exato, não vai fazer nada. Coisa. Então, meu objetivo é de incentivar. Cabeça de outras pessoas. E realmente a gente não pode se basear em opinião alheia, porque Deus é que conhece o coração, sabe se você é sincero, né? Então eu realmente me dedico mais a esse tipo de trabalho ministerial. Como foi na África? Fala um pouquinho pro pessoal. A gente atuou na comuna do Conge, né? Na aldeia Nissi, que fica no Bié. E lá tem uma base que é o Giovanni Si, que é a companhia de artes, né, daqui de São Paulo. Sim, que inclusive eles tiveram este ano de 2013 e no ano de 2012 no nosso encontrão. Então, é muito legal o trabalho deles. Eles construíram do zero, no meio do nada, perto de algumas aldeias, uma base para as crianças terem o que comer de segunda a sexta. Aí lá elas têm toda a grade do ensino fundamental, né, primário. Legal, fazem também esse trabalho de educação assistencial e também tem música, palavra de Deus. Nisso eles, né, cantam Trabalham também aquela parte e através do coral, na verdade, do Giovanni Si, do lá da aldeia, que eu conheci o projeto e me encantei, porque o Bruno, que rege até hoje o coral, ele me mostrou um vídeo das crianças cantando uma música minha, então eu me emocionei muito. E aí foi algo que me impulsionou a fazer o que Deus tinha colocado no meu coração há muitos anos, que era ir para a África. Vamos colocar um pedacinho do vídeo aí para vocês verem qual é. Bem bacana, né? Não é lindo? Então, aí a partir disso, a gente começou a fazer workshops para poder levantar fundos, né, para viagem. E hoje a gente já tem todo o apoio do Ministério para poder retornar na aldeia. Então a gente vai ficar nesse ano 20 dias. Quando você vai estar voltando lá? Em fevereiro. Em fevereiro a gente 2014. vai lá. 2014. E eu estou muito feliz porque é muito bom você ir para um lugar onde você acaba aprendendo mais e sendo mais abençoado do que você de fato pode abençoar. Então é muito gratificante você ir em lugares e ter outra visão das coisas, entender que as realidades mudam. Realidade, o mundo é muito grande, tem tantas pessoas assim que elas se fecham, né, no seu mundo, no casulo, e não quer ver como que é lá fora. Mas eu entendo até, porque é muito mais confortável e cômodo você não saber de algo do que você saber sabendo que tem o que ser feito e você não fazer. É muito cômodo, mas eu não estou querendo dizer que o ministério de todas as pessoas é o mesmo, tem que ser esse. Cada um atua na sua área, cada um tem um chamado, mas eu acredito que o povo de Deus na terra, ele é escolhido para fazer o bem, para brilhar Jesus, para seguir o exemplo de Jesus, que foi fazer o bem. Se a gente olhar para o que Jesus fez aqui na terra, foi realmente ajudar as pessoas. Na verdade, ele aceitou, ele amou, ele não condenou. Jesus, ele pregou uma mensagem de redenção. Ele em nenhum momento ficou
ofendido ou alterado com alguma pessoa que precisava de ajuda. Ele ficava alterado, na verdade, com os religiosos da época, que não ajudavam e que fecharam Deus nesse casulo. Então, meu desejo é que as pessoas realmente conheçam a Deus na prática, né, no dia a dia, e não precisa ir para a África para você fazer o bem. Você pode fazer o bem para um parente seu. Dentro de casa. Sim, para sua família. Para o meu pai foi meu. Começa dentro de casa. Sim, meu pai ele fez missão primeiramente na minha vida. Minha mãe fez missão primeiramente na minha vida. Apesar de todas as dificuldades que a gente passou, né, da distância, muitas vezes viaja e tal. Primeiramente, a sua família é que tem que ser onde você vai ser missionário, é o seu campo missionário, a sua família, seus parentes, seus amigos, na escola, no colégio, no seu trabalho. É aí que você vai começar a missão. Você é um representante de Cristo. É isso que a gente tem que ter em mente. Falando em trabalho, seus pais, meus tios, desde sempre lidando com obra, cantando, viajando. Hoje, todo mundo sabe que você é a esposa do Leonardo Gonçalves. Como é lidar com isso? Como é que é? Ele tem o trabalho dele, ele tem o ministério dele, você tem o seu. Foi até mais fácil. Pergunta. E hoje esclarecer. Como é que é? Um para um lado, para o outro. Na verdade, eu já estava preparada, né? Já vim de um histórico missionário. Então, eu sempre respeitei o ministério do Léo. E para falar bem sinceramente, eu acho que eu vejo mais o Léo do que muitas pessoas que podem ter um trabalho comum, porque eu tô com o Léo de segunda a sexta, né? Ele tá o tempo todo, a gente trabalha em casa, às vezes eu vou pro estúdio, mas o estúdio é perto da minha casa, ele vai lá. O pessoal não entende, tipo assim, querendo ou não... Comendo a minha mãe, inclusive eu tô numa época que eu nem tô fazendo mais comida, Lê. Nossa, não tô podendo cozinhar nada. Esses dias eu fiz gelé, ficou tão feliz, fiz uma gelé de morango, ele ama gelé. Aí ele ficou feliz, elogiou e tal, porque tá sendo muito raro, mas é de época, na verdade a gente sabe que essa vida... às vezes a gente viaja muito, às vezes não viaja. Então, por exemplo, amanhã eu vou ter um privilégio muito grande que é viajar com ele por 10 dias, só eu e ele. Isso é bom. Pra cantar, mas também pra descansar. Em janeiro também a gente vai tirar um tempo, em abril a gente tira um tempo. Então a gente tem uma agenda em um dia da semana pra namorar. Separar, né? Sim, mas a gente se vê muito, porque como eu falei, o Léo trabalha em casa, eu também, né? E só de final de semana mesmo. E outra, eu não... Final de semana que é mais corrido, né? Que é mais corrido, final de semana a gente quase não se vê. Eu tô aqui hoje, ele tá em Belo Horizonte, né? Então, por exemplo, inclusive as pessoas às vezes perguntam, mas a gente não vê muita foto de vocês, da antiguidade. Gente, eu sou uma pessoa reservada nesse sentido. O Léo mais ainda. Sabe o que é mais engraçado? Eu se não mostra gosto demais, de usar da imagem do Léo. se mostra demais, que coisa mentira. Que coisa mostrada. Cada um pensa que isso quer, né? Isso daí eu não... Mostrando a privacidade. Mas se não mostra, é mentira, porque não quer mostrar, a gente quer saber. Então, gente, não é isso. Na verdade, as minhas redes sociais são mais pro trabalho, pro ministério, né? As pessoas sabem que agora eu tô fazendo também uma loja. Então, é tanta coisa que eu prefiro preservar a minha intimidade com o Léo, né? Que é a única coisa que eu posso fazer. Tantas pessoas já perguntam tanto, a gente já é tão exposto, né? Eu sou o tipo de pessoa, o Leone tá aqui pra não mentir, né? Se fosse pra eu escolher, o Leone sabe que eu não seria cantora, que eu não escolheria um trabalho que eu tenho que ficar assim... Lembra como eu era tímida na frente, assim? Eu ficava assim, eu não conseguia nem me mexer. De tão tímida que eu era. Quando falava de gravar assim, nossa, eu ficava louca, eu não problemas. Eu ficava atordoada. Por quê? Porque eu sabia que eu ia ter que falar na frente. E olha que eu canto desde criança. Mas eu acho que é uma questão de traço de personalidade mesmo. Mas hoje eu já aceitei. Né? Porque foi tão difícil. Exato, ou aceito. A vontade de Deus é melhor pra gente. Mas é isso, gente, não é por metidez, não é por nada. É porque realmente a gente quer se preservar um pouquinho, né? O pouquinho que pode a gente quer se preservar. Isso é bom também. Já aproveitando também, fala pra gente, todo dia, não vou falar assim, não. Às vezes sim, às vezes não. Tá. Mas gente, toda semana, pelo menos, assim, quando vai sair esse vídeo? Questão de data não, mas fala um pouquinho. Não, como o Leone falou, eu demorei, assim, desde repertório, eu demorei mais ou menos uns 4, 5 anos pra lançar o meu primeiro CD, porque é complicado mesmo, né, e eu tava muito segura. Mas, desde que eu lancei meu CD, de um ano, assim, o meu CD lançou, passou um ano, eu já comecei a fazer o segundo CD. Então, assim, não faz nem um ano que eu tô preparando o meu CD, comecei em janeiro, né. Então as pessoas elas estão ansiosas porque eu falei que ia sair em agosto. Eu tinha o prazo, só que assim, por conta de várias coisas, por exemplo, o cara que eu tô mixando, ele não tinha data. É um cara assim que eu queria muito mixar o CD.
eu tive que atrasar o CD por causa dele. Eu não Não, e ia produção? deixar de fazer com ele porque não tinha data. Então eu falei, não, beleza, são 2 meses que vai atrasar, eu vou atrasar. Aí eu avisei a galera. Aí eles ficaram esperando para esse mês que passou agora em novembro. Porém, as fábricas elas têm certos prazos, todas as empresas têm prazos. Não depende unicamente do artista, Não, do claro que cantor, não. a pessoa. A o gravadora livro, tem prazo. Fazer, eu quero, vou marcar. Tem a questão de gravadora, tem a questão de Tudo. fábrica, tem a questão da própria Eu produção. estou dependendo de várias músicos, coisas. exatamente. Então, Capa, assim, foto. mas eu posso dar uma previsão. A previsão, o CD, ele de fato, ele tá praticamente mixado, né? Todo mundo acompanhou, viu. Eu só tô, assim, passando chantilly, como uma pessoa fala. E em Já tá março, mixado. já está mixado, caminhando para masterização. Estou cuidando da arte. Eu espero, vocês orem por mim, chegou o momento de vocês orarem, porque eu estou no momento de fazer muitas decisões. Eu quero que Deus ele guie meus passos como ele tem guiado. Mas em março eu espero, eu queria lançar o CD agora em agosto. A minha maior vontade era essa, mas não foi possível. Mas continue orando, que eu creio que em breve Jovens vai... AD, então tem propósito de oração aí, gente, pelo Ministério do olhem Daniela por Araújo. mim, eu sou muito lançamento do necessitada CD, de oração. não apenas do CD, mas todo o ministério dela. É verdade. E Olhem por cobertura mim. de oração é muito bom. É importante. Já que a gente está falando desse lado espiritual, essa questão, Daniela Araújo, de onde veio, qual é a raiz, se namorou e hoje está casada, Leonardo Gonçalves, que é adventista. A gente fala que o Jackson aqui, às vezes ele é o grisalhão polêmico. Ah, é, Jackson? Fala assim, pá, polêmico. Eu Então, não sabia! estamos aqui hoje com a pitota polêmica. Pá! Não, Vai. na verdade, assim, polêmica quem faz são algumas pessoas, Vai. né? Entre eu e o Léo nunca houve discordância, nunca houve isso que chamam de julgo desigual, né? Não existe. E, na verdade, eu acredito que, mesmo dentro de uma mesma denominação, é muito difícil que todas as pessoas pensem da mesma maneira, né? Não tem como. Eu sei que tem, assim, as crenças fundamentais, é óbvio, né? E a gente respeita os princípios de cada igreja, mas eu tenho certeza que se a gente começar a conversar aqui, mesmo a gente tendo crescido na Assembleia de Deus, você vai ter algumas ideias divergentes das Posições minhas. diferentes, porque nós É. somos em 7 bilhões de pessoas no mundo, nenhuma tem digital Pois igual. é. E por que querer fazer pessoas serem da mesma maneira? Estivemos ontem em Mairim, que o Congresso do Jovem foi tremendo. Amém. A mensagem foi justamente isso. Amém, olha que legal. Deus requer que Deus chama os diferentes. Amém. Gideão, Davi e por aí vai. Então, é assim que eu acredito. Falei um pouquinho. Eu acredito que, assim como o Léo, né, foi uma bênção muito grande para mim, eu tenho certeza que, eu espero, né, que eu seja bênção na vida dele. Tem Porque sido, ele sim. só agregou pro meu ministério, ele foi a pessoa que mais falou, Dani, seja você, Dani, não tenha medo de cantar suas músicas, de falar aquilo que Deus colocou no seu coração. E ministério é ministério. Eu acho que se a gente não for sincero, né, com as coisas de Deus, não vai pra frente, Deus não abençoa. Agora, eu congreguei por um tempo na Nova Semente, mas eu não quero agredir a identidade de nenhuma igreja. Sempre frequentei a IBAB, a Igreja Batista da Água Branca. Sim, São Sempre Paulo. vou frequentar a Nova Semente, aliás, a Assembleia de Deus também. Quando eu quiser também eu vou na Nova Semente. Eu quero ir para lugares onde me abençoam, aonde pregam a palavra de Deus. Eu que sou ministra, eu tenho necessidade de ir para a igreja e ouvir uma palavra que me edifique, que realmente haja uma transformação de mente. E não é placa de igreja que vai determinar a espiritualidade de alguém, de algum pregador. É a palavra de Deus. Se a pessoa lê a Bíblia, se a pessoa segue a Bíblia, qual que é o problema? A gente está no aprendizado, ninguém é perfeito, ninguém tem uma verdade absoluta, ninguém é dono da verdade. A gente está na mesma caminhada, cada um com seu entendimento. Na palavra de Deus está escrito que Deus ele concedeu uma medida de fé para cada um. Então eu não posso querer que você tenha a minha medida e eu querer. Eu tenho de me mudar. Exato, não. A medida. Eu acho que isso é irracional. A gente precisa, acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E eu percebo que isso, que parece ser tão simples, as pessoas elas não conseguem fazer. Porque é o mais difícil. É isso que eu ia É o falar. mais difícil. É o mais difícil. O amor falta demais hoje em dia. As pessoas elas estão querendo brigar por isso, por aquilo, por questão X, por questão Y. Gente, amem. E para fechar o assunto, eu vou deixar uma breve mensagem. Eu sou crente desde que eu me entendo por gente, evangélica, cristã, chame o que você achar melhor.
creio em Deus, creio na palavra de Deus, vou morrer crendo. E se o meu exemplo é Cristo e ele foi crucificado, eu acho que isso mais que isso, né? eu acho que isso se resume. Cristo, que é o meu exemplo, ele morreu, ele foi crucificado pela política da época, pelos religiosos da época. O que nós que lutamos pelo evangelho genuíno de Jesus temos que temer? A gente tem que fazer a diferença, a gente tem que falar a verdade sem temer nada. Sabe quem que a gente tem que temer? A Deus. Jesus foi crucificado, ele tem que ser o seu exemplo. Fim. Desde sempre cantando, desde sempre envolvido com música. O cenário musical hoje. Desde antes, agora, pra gente poder... Desde o meu pai, né? O meu pai, ele foi um dos primeiros cantores que começaram a fazer CD com banda, né? De fato, porque na época dele era mais harpa, mais piano, órgão, orquestra. E eu cresci com essa visão do meu pai. Meu pai sempre foi mais moderno. E conforme o tempo foi passando... E pra quem fala da Daniela, né? Só um detalhezinho. Jorge Araújo foi um dos primeiros a colocar guitarra elétrica. É isso que eu tô falando. Bateria. Batera, né? Onde, inclusive, uma história que ele já contou, e eu não me esqueço, do disco. De um determinado pastor no local aí que do Brasil. Foi, comprou o disco. A filha comprou, se não me engano, não, e ele quebrou na cabeça da filha o disco, pra ela aprender a nunca mais ouvir essas coisas que mundanas entrando dentro da igreja. Hoje é um grande amigo dele. É verdade. Não, porque as coisas mudaram, muitas coisas mudaram. Mas assim, muitas pessoas também continuam sendo mais tradicionais. Eu acho que tem música para todos os gostos, né? O que eu percebo é que realmente o mercado gospel sofreu realmente um boom, né? No Brasil, no mundo inteiro. Hoje, nos Estados Unidos, você pode ver que não há diferença, né, entre artistas gospel, do meio gospel e ponto secular. Claro, tem a diferença... Conteúdo, mais qualidade, mais qualidade musical e de conhecimento, as pessoas realmente respeitam lá. E aqui isso tem acontecido. O que gera controvérsias, né? Muitos gostam, muitos não gostam. A minha opinião é que o diabo ele nunca teve nada, né? O diabo, tem gente que fala, Lúcifer era um anjo que músico e blá blá blá, mas ele saiu do céu sem nada. Ele não tem nada. E claro que existem músicas que você sabe que tem um teor, né, que às vezes é de algum apelo que não é muito decente, óbvio, né, isso é questão de senso comum, mas é o que você falou, guitarra, quando você vê uma música que tem guitarra, bateria, baixo, gente, as pessoas elas se assustam com a palavra rock, mas é rock, quantas músicas pentecostais são rock? Pode ter bateria, baixo, guitarra, mas não é rock. É um negócio diferente, mas... Não, é pop, é rock. Todas as músicas hoje, elas passam pelo pop, pelo rock. Uma coisa que eu já falei e vou repetir. Enquanto o cristão estiver mais preocupado em fórmulas e em aparências, continuará tendo hipocrisia e vai continuar crescendo a hipocrisia no meio gospel musical. Agora, você não reclame, porque isso é fruto, quem faz o mercado é você, né? Quem coloca fulano de tal, ciclano lá no topo, é quem compra, quem ouve, quem pede pra ouvir. E aí eu acho meio controverso depois a criticarem, entende? Que colocam lá em cima e criticam. Então, graças a Deus que eu também nunca fui apegada a essas coisas de crítica, de elogio, não é isso que me motiva, entendeu? Mas é pra se pensar, né, no que a gente tá dando ibope, o que a gente ouve, o tipo de música, sabe? Vai além do formato. E muitas vezes um formato pode atrair uma multidão de almas para Jesus. E não é se fazendo de tolo para ganhar os tolos. É usando a arte, a sabedoria que Deus deu para nós e não para o diabo, que vem de Deus. O dom perfeito vem de Deus. Muitos cantores, eles têm dons que são de Deus, mas eles não usam para fazer a obra de Deus. E glorificar Exato, mas o dom vem de Deus, então a gente tem que parar de dar coisa pro diabo, de legalizar o diabo na vida de todo mundo, que não é, entendeu? Isso não existe, existe na nossa cabeça. O que existe é que nós temos talentos dados por Deus, se quisermos usar e sermos verdadeiros para com todos, para conosco em primeiro lugar e para com Deus, a gente tem que refletir o amor de Deus em tudo que a gente é, com verdade. Tem gente que está mais preocupada em conhecer o inimigo, as suas artimanhas. Tenho que me preparar espiritualmente para uma batalha espiritual. Tenho que saber as armas do inimigo. E se você perguntar qualquer coisa daquilo que provém de Deus,
a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o livramento de Deus, a pessoa não conhece. Então tem gente que às vezes conhece mais as coisas que são do diabo do que aquilo que é propriamente de Deus. Sendo que a palavra de Deus diz que aqueles que estão debaixo de suas asas estarão seguros. Então, gente, a gente precisa o quê? Ler a Bíblia, né? Acho que a E ser resposta verdadeiro, é e ler a você Bíblia, só tem que tá- procurar as respostas no seu líder espiritual, no seu pastor. Não, Ao invés de ficar fazendo confusão. me desculpa. Isso eu vou ter que discordar um pouquinho. Porque a gente, infelizmente, nos tempos de hoje, nem todo pastor tem sabedoria da Claro, palavra. mas Isso é tem muito que ter difícil. um direcionamento, né? E Ou não? até nem todos os líderes, eu não sei como é que é. Porque Tem uma que ter coisa eu sei do meu direcionamento, líder, eu sei do meu líder, eu sei do meu pastor. Tem que ter Isso eu posso direcionamento, falar, gente. tem que ter. Mas Então. a questão acho que é assim, tem muita gente vivendo a Bíblia em função daquilo que o outro diz. Ah, mas claro, mas é o que eu Muito falei. além do que se pendurar. Leia a Bíblia, Exatamente. mas tem um pastor. Sim. Se você tiver alguma Eu tô questão... falando aqui, ó, inimigo vai querer dizer que o meu então, você toma cuidado, porque você é Você líder. que toma cuidado. Não, gente, vocês eu têm quero que ler a focar é o Bíblia seguinte. E as questões que vocês têm, as dúvidas, quando você lê algo pro que seu não... pastor, o pastor, seu ir para alguém que líder, você exatamente. confia, que tem uma sabedoria maior que a sua, que tem conhecimento maior. É importante, ao invés de ficar falando que não sabe, passando vergonha, né? E envergonhando o evangelho, vai conhecer a palavra Vai de buscar Deus. aqui, ó. E respeitar também os ministros de Deus. Ao invés de ficar fazendo polêmica, tem que orar por eles, né? Para Deus Exatamente. usar cada vez mais. Exatamente. Aguardem o CD Criador do Mundo. Eu tô muito feliz porque eu não. Eu tô feliz porque eu não esperava. Você estava falando de mercado, né? Eu não esperava que as pessoas iam se identificar, mas eu acho que a carência tá tão grande, a gente tá tão precisado, né, de ouvir algo não diferente. Eu não falo diferente, mas algo que tem Bíblia. Eu sempre busco falar da Bíblia, né? Refletir sobre as coisas da Bíblia. Por quê? Porque a fórmula está sendo tão repetida que a gente mesmo está sentindo essa necessidade. Sim. De ouvir algo que que dê algum estalo na nossa mente, que mude algo dentro de nós, porque é isso que a palavra de Deus faz, ela transforma, né? E a música tem que fazer isso, tem que transformar. E se você muitas vezes se incomoda com algo que foi falado em alguma música, que bom, porque isso vai fazer você questionar, vai fazer você pensar. Isso é muito bom, então eu não me importo com isso. Para mim, realmente, a música ela tem que ter essa função, né, de fazer a pessoa questionar, ou de gostar, ou de transformação de mente, mas que seja algo que edifique, o que traga algo de não são bom. as respostas, mas são os questionamentos que nos levam a novas questões. Respostas, questões, isso é muito bom. É isso aí, Dani. Obrigada, Lê. Gente, Deus abençoe vocês, o ministério está crescendo cada vez mais. Eu tenho muita felicidade no meu coração por ter crescido nessa igreja. Que Deus continue abençoando vocês. Não esqueçam da tia Dani. Orem por mim, pelo tio Léo. Tiazinha. Eu também tô. Deus abençoe vocês. Redes sociais, fala pro pessoal. Twitter, Instagram, eu, Daniela Araújo. Facebook, Daniela Araújo Oficial. Legal. Telefone para contato, agenda, como é que é? Você vai colocar aqui para as pessoas verem. E você não sabe de qual? Não. Isso aí. É isso aí. Paz do Senhor. Até mais. Ô, Glória. E aí, pessoal, gostaram? Curtiram aí? Então não deixe de dar o like, o famoso joinha, comentar. Se inscrever no canal. Isso aí para sempre estar recebendo nossos vídeos e compartilhar esse vídeo e os outros vídeos nas suas redes sociais para divulgar o trabalho do Jovens AD. Nossas redes sociais, facebook.com/jovensadregional, Twitter e Instagram é @jovensadr e o nosso site, né, Lê? www.jovensad.com.br. Continue nos acompanhando, vindo nos trabalhos e é isso aí. Contamos com vocês. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.